Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, fazendo nosso plano de leitura bíblico mais que anual, né? Era para terminar em um ano, mas a gente vai ver que vai terminar em um ano e meio. Mas faz parte, tá? Kate, seja bem-vinda, Damiana, Patrícia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí, chegando aí agora, toque no coraçãozinho, Andréia, toca no coraçãozinho, porque assim a live vai ser impulsionada para mais pessoas, assim, o Instagram compreende que as pessoas que estão entrando estão gostando da live, isso ajuda a propagar a live. Nós iremos ler a palavra de Deus hoje e refletir nesta palavra à medida que estivermos lendo, tá? No início dessa Sola Escritura a gente fazia um resumo, a gente pegava os tópicos assim espaçados daquilo que mais era importante dentro do texto, dentro do capítulo, e a gente falava a respeito disso. Mas aí aos poucos a gente foi se adaptando e foi percebendo que o melhor seríamos ler realmente a palavra de Deus e à medida da sua leitura estarmos extraindo aquilo que Deus chamasse a nossa atenção e trouxéssemos as aplicações para os nossos dias, para os dias de hoje, para a nossa vida, para que possamos nos examinar diante de Deus, né? E possamos aprender a entender o que agrada a Deus, o que não agrada. Luiz sempre passa por aqui, né? Passa, né, Luiz? Você passa por aqui. Mas fique, amado, em nome de Jesus. Você que está de folga, não sei se ainda está de atestado ainda, fique por aí um pouquinho. Priscila, olha quem está aqui, gente. Deus abençoe sua vida, Priscila. Espero que esteja tudo bem com você. Já usou o vestido, Priscila? Já foi para a igreja com ele? Fala aí com a gente. André não tirou foto mais, devia ter tirado uma fotinha, André, tá? Mas a gente vai dando continuidade hoje a Êxodo capítulo 5 e 6. Já terminamos o livro de Gênesis, já estamos na live 27, em 24 lives nós terminamos mais ou menos o livro de Gênesis e estamos agora estudando aí o livro de Êxodo, tá? Só Deus sabe quando é que a gente vai terminar a leitura, a meditação, a reflexão aí dessa Bíblia, mas teremos aí a oportunidade de refletirmos toda ela, tá? Vamos assim orar para que Deus venha tomar a primazia, venha nos abençoar neste momento. Vamos orar. Pai amado, vemos lhe render graças, Senhor, mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, por esse momento de live, esse momento de leitura e meditação e reflexão da sua palavra. Rogo que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, nos dá o discernimento espiritual necessário, a sabedoria que é do alto, para que possamos entender as implicações de cada contexto, de cada passagem, de cada situação e possamos extrair para as nossas vidas aplicações para o nosso aperfeiçoamento, nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Quero interceder por todos que estão presentes, que ainda vão entrar, porque aqueles que vão assistir no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles e lhes convencendo do seu propósito, do seu projeto, da sua vontade sobre a vida deles, e que cada um venha se submeter e dar lugar para trazer à existência aquilo que o Senhor tem preparado desde a eternidade, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, ser conosco, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Sim, foi dormir com vestido? Ela dormiu com vestido? Como é que é isso, André? Explica esse negócio aí. Eu não tenho costume de ficar tirando foto na igreja. Na hora que termina, você tira uma fotinha dela. Ela falou que já foi dormir com vestido. É verdade isso? O vestido virou camisola? É verdade? Fala aí comigo aí, em nome de Jesus. Enquanto vocês estão colocando, deixa eu só compartilhar que nós estamos ao vivo aqui no grupo de aviso, tá? No grupo de aviso aqui que estamos ao vivo, para que o pessoal possa entrar. Bacana, compartilhei. Glórias, Kelly, seja bem-vinda.
Esmi Souto, seja bem-vindo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Do domingo para ontem. Sim, fui dormir com ele. Oh, Jesus da glória. Amém, glória a Deus. Isso significa que gostou, né? Eu espero que seja porque gostou, né? Misericórdia, se né? Não gostou do vestido, vou usar o vestido de camisola, né? Porque eu não gostei do vestido. Maria, seja bem-vinda. Tá sumido, hein, Maria? Tá sumido. Eu achei que você ia estar mais presente aqui conosco, aqui nas lives. Mas muito feliz que você está aí, entrando aí no dia de hoje. Então, gente, vamos aí para Êxodo capítulo 5. Espero que vocês tenham meditado durante o dia em Êxodo capítulo 5 e 6, tá bom? Espero que vocês tenham feito a reflexão, tá? Não deixa para poder só meditar e refletir quando estiver aqui online, não, aqui ao vivo não. Faça a sua leitura durante o dia, são só 2 capítulos. Leia aí durante o dia, medite um pouquinho, veja se Deus traz alguma coisa para o seu coração, porque quem sabe você pode compartilhar isso conosco aqui durante a live, tá? Quando a gente estiver aqui lendo e meditando, você vem trazer alguma coisa da parte de Deus para enriquecimento da live. Oh, Patrícia chegando, chegou, Patrícia entrou hoje cedo, estamos começando, Patrícia, tá? Já oramos. Ok, tá vendo? Ok, que é uma boa ideia, viu? É uma boa ideia, terminou a live termina 10h30, pega logo a Bíblia e dá uma lida, dá uma meditada. Antes de dormir, lê ali os 2 capítulos, você já está adiantando para o outro dia. E o outro dia você só fica ruminando aí, esperando a live chegar, tá? É uma boa ideia isso aí, viu? Que a Kate fez, tá? Vamos lá, vamos começar, senão a gente não termina. Mas se bem que hoje é mais tranquilo. Aparentemente é mais tranquilo. Vamos lá. Capítulo 5 de Êxodo, verso 1 está escrito: depois disso, depois que Moisés se apresentou para os israelitas e falou com eles tudo aquilo que Deus tinha falado com ele e com Arão no deserto, tá? E apresentado os sinais diante ali deles, eles creram e oraram e se prostraram e adoraram a Deus, tá? A gente terminou o capítulo 4 falando a respeito disso. Moisés se revela para o pessoal e fala que Deus o enviou para os libertar e todos ficam felizes, tá? O capítulo 5 agora é Moisés e Arão indo falar pela primeira vez com o faraó. Era o primeiro momento, primeiro contato que Moisés ia ter para transmitir a mensagem que Deus tinha para faraó de deixar o povo ir ao deserto apenas. Inicialmente era apenas para fazer um culto ali de adoração no deserto, tá? Moisés não falou que era para o povo ir embora. Era só liberar o povo para fazer um culto, tá? Chegou de mansinho e tal, para sondar mais ou menos, mas Deus já tinha revelado para Moisés que Faraó não aceitaria. E também que endureceria o coração dele. Ele já tinha falado a respeito disso, então não é segredo as coisas que vão acontecer a partir deste momento. Ó, Neide, seja bem-vinda, Neide, Raí Cunha, Marilúcia, Elton, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, voltando aqui. Depois disso, Moisés e Arão foram ver ao faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Verso 2: quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então até aqui nada de novo. Deus já tinha falado isso, a gente já leu nos capítulos anteriores que Deus já tinha avisado Moisés de que Faraó não permitiria o povo ir e que ele faria coisas grandes para libertar este povo, tá? Verso 3: Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. Olha que interessante. Deus, em momento algum, aparentemente, falou que iria castigar o povo de Israel se o povo de Israel não fosse. Do contrário, ele nos castigará. Nos castigará aqui
É Moisés e Arão falando que Deus vai castigá-los. Isso aí, né? Não foi isso que Deus falou. O que eu estou percebendo aqui é que Moisés e Arão estão falando de uma maneira branda. Deus mandou falar outra coisa. E eles estão falando de uma maneira branda para tipo fazer um meio termo, né? Tentando ser sutil, não tentando afrontar demais Faraó, né? Criando um subterfúgio aqui, uma desculpa para que Faraó tenha piedade e pena deles. Deus não fez isso. Deus não mandou falar isso. Engraçado é que muitas vezes nós tentamos ser agradáveis também ao darmos as boas novas a alguém, tentando não insultar a pessoa no processo. Muitas são as pregações de hoje que não falam mais a respeito do pecado, a respeito de defeito, a respeito do quão distante geralmente nós estamos de Deus. As pregações hoje exaltam um homem, né? São antropocêntricas, tem um homem como centro, o sucesso como objetivo. As pregações cristocêntricas são aquelas que confrontam o pecador em relação ao pecado que ele tem, para que se crie a oportunidade de ele perceber que é um pecador e se arrepender no processo e ter um encontro pessoal com Cristo. E para isso você tem que confrontar. Não existe possibilidade de você passar a mão na cabeça, alisar com palavras delicadas sem falar a verdade, tá? Tem que se dizer a verdade. O que a gente está percebendo aqui é que Moisés está tentando dar um jeitinho, não quer falar nu e cru o que Deus mandou falar. Ele está falando assim, não, deixa a gente ir, porque se a gente não for, Deus vai nos castigar. Se é por causa de castigo, vocês estão assim com medo, preocupa não, Moisés não. Faraó vai cuidar desse povo, já que acha que... Aí, a gente não pode, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser franco, tem que saber falar com amor, com misericórdia, com longanimidade, mas tem que falar a verdade, tá? Tem que falar a verdade. Verso 4. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem? Por que vocês estão distraindo o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Verso 5. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Vocês estão distraindo o povo e vocês estão impedindo esse povo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Verso 7. Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntar a palha. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade, apesar do trabalho agora ser dobrado, eles vão ter que arrumar a palha e fazer o tijolo, eles vão ter que produzir a mesma quantidade que antes, quando eles só faziam o tijolo. O faraó vinha com a palha, entregava para eles a palha, e eles só tinham que unir com a argila ali e fazer o tijolo. Agora não, eles têm que caçar a palha, juntar a palha, trazer a palha, para juntar com a argila, queimar e fazer tijolo, tá? E duplicou, quase que triplicou aí o serviço. E ele quer a mesma quantidade de tijolos que eram feitos quando eles recebiam a palha sem ter que mover um músculo para colher essa palha, tá? Por que Faraó está fazendo isso com eles? Ele vai dizer aqui logo em seguida: não reduzam a cota. Eles são preguiçosos, em outras versões, eles estão ociosos, tá? Tá sobrando muito tempo para eles, porque eles estão querendo ficar pensando aí em querer sair, deixar o trabalho, ir pro deserto. 3 dias de folga, pegar 3 dias de folga para poder ir pro deserto, adorar o Deus deles. Então eles estão muito ociosos, tá sobrando tempo. Então eu vou colocar um pouquinho mais de serviço para que eles tenham o que fazer e parar de pensar nesse negócio de parar de trabalhar e sair daqui para adorar qualquer Deus que seja, né? É isso que Faraó tá pensando na cabecinha dele. Que o povo tá muito ocioso para tá inventando moda. Tá inventando moda porque tá ocioso. Tá sobrando tempo. Então vai trabalhar um pouquinho mais. E por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar o nosso Deus. Verso 9. Ó, a esposa entrou. Deus abençoe a esposa. Beijo. Verso 9.
Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Então, na cabeça de Faraó não existe nada de Deus. É tudo desculpa para o povo sair ali, quem sabe até mesmo fugir do Egito. Tá? Ele não está acreditando no que Moisés e Arão falaram. E aparentemente ele não fez ainda os sinais diante de Faraó. Fez os sinais somente diante dos anciãos, dos líderes lá da comunidade de Israel. Só fez diante do povo, mas não fez diante ainda de Faraó aqueles sinais que Deus mandou ele fazer, tanto para o povo de Israel quanto para Faraó. Tá? Possivelmente lá na frente, em outro capítulo, isso vai acontecer. Mas até o momento eles só conversaram com o Faraó pedindo que assim ele liberasse o povo para adorar a Deus no deserto. Mas ele não acreditou nisso. Verso 10. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Abaixar um pouco aqui o volume, parece que eu estou gritando. Os capatazes e supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o Faraó, né? Assim diz o Faraó. Não foi assim que Moisés chegou? Não foi assim que Moisés chegou para Faraó lá no início? Cadê? Lá no início, no primeiro versículo, Moisés e Arão chegam para Faraó e falam assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E agora o Faraó manda avisar para o povo. Assim diz o Faraó, né? É como se ele estivesse quase que zombando, né? Se colocando no lugar de Deus ali. Assim, o seu Deus mandou mensagem para mim, agora estou mandando mensagem para vocês, tá? Vocês não receberão mais palha por causa disso. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Verso 13. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem aí a cota diária, vão lá, trabalhem. Estão fazendo aí, jogo, como é que o pessoal fala? Tem um termo, um ditado que o pessoal fala, estão fazendo corpo mole, acho que é isso, estão fazendo corpo mole aí. Entregue a cota diária de tijolos, como fazia quando nós lhe fornecíamos a palha. Glórias a Deus. E açoitavam os supervisores. E aí, como eles não estavam conseguindo fazer, eles açoitavam supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que vocês não completaram as cotas nem de ontem nem de hoje? 2 dias já haviam se passado e eles não estavam conseguindo juntar a palha e fazer o tijolo na mesma quantidade que antes, porque eles estavam fazendo trabalho dobrado. Tudo porque Moisés chegou falando que Deus queria que eles fossem adorá-lo lá no Monte Sinai. Tá? O povo estava lá trabalhando, entre aspas, tranquilo, e de repente dobraram a carga de trabalho deles por causa desse pedido. Então os supervisores israelitas foram suplicar a Faraó: por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha. Mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo que não dá palha pra gente. Como é que a gente vai colher, pegar palha e voltar e ainda fazer o tijolo? Não faz sentido, a mesma quantidade. Verso 17. O Faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, estão ociosos, são preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixa-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho, não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Verso 19. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Tá? Faraó estava aqui, gente, punindo o povo, possivelmente para promover ali algum tipo de divisão no meio deles, tá? Para que eles mesmos começassem a se desentender e quem sabe até mesmo a não querer mais adorar ou sair ou oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus, tá?
Estava pensando, estava pressionando o povo para quem sabe eles desistissem de adorar a Deus. Tá? É isso que ele estava fazendo ali, tentando criar divisão, dificultando para que o povo desistisse da ideia. Às vezes situações complicam em nossas vidas, tá? Deus permite situações serem complicadas em nossas vidas para ver se a gente persevera ou não, se a gente confia ou não, se a gente descansa nele ou não, tá? A gente vê claramente, durante toda a Bíblia a gente vai estar lendo que os servos de Deus fiéis padecem perseguição. São perseguidos, sofrem, tá? Porque não somos deste mundo, não pertencemos a ele. Se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não somos e antes fomos escolhidos por Deus, é que a gente sofre, tá bom? Deus não está alheio a isso não, Deus está vendo. A nosso descanso, a nossa paz tem que vir dele, em saber que nós estamos vivendo de forma a agradá-lo, tá? Que estamos aqui cumprindo ainda o restante das aflições ali de Cristo. E isso é um privilégio, isso não é uma coisa ruim de todo, tá? Se a gente sofre por causa de um bom testemunho, Deus é glorificado e Deus se agrada quando a gente sofre por causa de um bom testemunho, porque nós o servimos, tá bom? Ao sair do palácio de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperava do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue, por terem feito a Faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para eles nos matar. Verso 22, Moisés voltou ao Senhor e disse, depois de ver esse desespero, né? Voltou ao Senhor, buscou o Senhor em secreto e perguntou a Deus: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Diante de tanta retaliação, né, Moisés buscou a face de Deus para reclamar, porque ele não estava entendendo o que seria de útil aquilo ali. O que é que Deus estava permitindo aquilo acontecer? Mas a gente tem que ser sincero com Deus às vezes, tem que tomar cuidado, tem que ser sincero, tem que buscar Deus, a gente pode sim fazer perguntas para Ele e tudo, né? Melhor fazer isso diante de Deus do que ficar murmurando sozinho, tá? Ser sincero e franco, colocar diante de Deus as aflições, as angústias, as dificuldades, os problemas, os desertos, pedir Deus para ter misericórdia e tudo. Isso faz parte do nosso momento de comunhão, de oração, de buscar Deus, depender de Deus, descansar em Deus. A gente tem que ser sincero. Se a gente orar fingindo uma coisa, Deus sabe o que está no nosso coração, tá? Não tenta falar com outras palavras contrárias a tudo aquilo que você está sentindo. Seja transparente, porque Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece, tá? Deus é onisciente. Não tem nada que esteja passando na sua mente que Deus já não saiba de antemão, antes de você pensar. Então seja sincero no momento de orar. E Moisés buscou a face do Senhor aqui para reclamar de uma certa maneira. Deus, o que está acontecendo aí? O Senhor mandou eu vir aqui para libertar o povo e o povo está sofrendo, tá? Ele estava sendo honesto diante de Deus. Verso 23. Desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Há um tempo, gente, há um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus para agir é diferente do nosso. Devemos aprender a descansar e esperar. Ele vai agir. Ele já havia prometido que iria agir, tá bom? Tudo isso aí é prova. E se você é fiel, você aguenta. Deus não permite prova que a gente não consiga suportar, tá? Aqui foi o final do capítulo 5, a gente vai estar entrando agora no início, agora no capítulo 6. Hoje, possivelmente, a gente vai conseguir fazer os 2 capítulos, tá? Porque os capítulos são mais curtos e existe muita narrativa. Tem até uma genealogia também aqui no capítulo 6, o que vai abreviar aí nosso tempo de reflexão. Tem um muriçoca por aqui. Vamos lá então, capítulo 6, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte,
fará o povo ir embora de sua terra. Era o projeto de Deus desde o início, né? Revelar o seu poder através disso aí. Ele ia revelar a si mesmo quem ele era, tá bom? Então Deus permitiu todo esse contexto, permitiu Israel ser escravizado, estar no Egito, porque Deus queria se revelar de uma forma mais poderosa, não só para ir para o Egito, mas para as nações ao redor. Se você prestar um pouco de atenção, desde a criação do mundo, se passaram por volta de 2.700 anos. 2.700 anos até este momento aqui, quando Moisés é separado para libertar o povo do Egito. Se passaram desde a criação do mundo 2.700 anos. Nesse período de 2.700 anos, apenas a nação de Israel tinha Deus como seu Deus, tá? Todas as demais nações ao redor, ali na região, quiçá no mundo, não se recordavam mais do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. O único Deus verdadeiro, Jeová, não era lembrado mais, tá? Então Deus iria usar este momento de libertação do povo do Egito para ser exaltado em toda ali aquela região, para que as nações vissem que existe um Deus poderoso, e que este Deus é mais poderoso do que os deuses pagãos que eles adoram, tá? Então a gente vai ver Deus ali, com cada uma das pragas, confrontando diretamente um Deus egípcio. Ao promover a praga, ele confronta diretamente um Deus egípcio, mostrando que ele era mais poderoso do que aquele Deus que eles acreditavam que existia, tá? Mostrando que ele tinha controle sobre todas as coisas ali, e que nenhum dos deuses dele conseguia parar a ação dele, tá? Somente ele, quando queria parar, é que as coisas paravam. Então Deus ia usar toda essa situação para se revelar para o Egito e para as nações ao redor que ficassem sabendo da libertação de Israel ali do Egito. Toda aquela região ficaria sabendo da existência do Deus Jeová. Bom? Então preste atenção nisso. É por isso que Deus está usando essa situação, essa circunstância. É para que o nome dele venha a ser exaltado na terra, tá bom? Então, verso 2. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé. Em outras traduções, Jeová, o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei o meu nome, Jeová. A gente viu pelo menos duas vezes em Gênesis Deus sendo chamado de El Shaddai, de Todo-Poderoso. Pelo menos duas vezes em Gênesis a gente vê Jeová Jireh e tudo mais. A gente vê os nomes, alguns nomes sendo citados ali, tá? Mas o nome santo, sagrado dele mesmo, o tetragrama sagrado aí, ele revelou para Moisés. E Moisés revelou para a comunidade de Israel agora, né? Eu sou o que sou. O nome dele, Jeová, ele se manifestou agora. E conhecer o nome significa ter uma intimidade maior, mais profunda, estar mais próximo, tá? Conhecer o nome significa você conhecer melhor a própria pessoa. Então Deus está aqui se revelando mais plenamente quem ele é, tá? E Deus se revelou aqui primariamente para Moisés. Foi para Moisés que ele chegou e revelou o nome dele. Então ele está desenvolvendo uma intimidade maior com Moisés. Moisés é o único que viu de vislumbre aí a Deus. Tá? Deus permitiu que ele o visse de costas, tá? Foi o único que chegou tão próximo. A glória de Deus se manifestava tanto do corpo, se manifestava do corpo de Moisés depois que ele voltou do Monte Sinai com os 10 mandamentos, que ele teve que se cobrir, inclusive cobrir o próprio rosto, porque brilhava. Ele brilhava, porque ele ficou bastante tempo diante da glória de Deus. Quando ele voltou
brilhando que ninguém conseguia nem olhar para ele. Ele teve que se cobrir e ficar boa parte do tempo coberto, tá? Com o tempo, essa luz desapareceu dele. Mas ele continuou coberto. Parece que Paulo fala a respeito disso em suas cartas, né? Que ele continuou coberto, tentando fingir que ainda tinha aquele brilho nele ainda. Mas Moisés aqui é um tipo de Cristo. Deus se revelou para Moisés de uma maneira mais íntima, a ponto de revelar seu nome para Moisés, que falou ali para os israelitas. E Moisés aqui é um tipo de Cristo, porque somente Cristo conhece o Pai plenamente. Somente Cristo é um com o Pai, tá? Jesus disse lá em Mateus 11:27, meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Tá? Então aquele que realmente conhece o Pai de verdade é Jesus, tá? Plenamente. Mas a gente vê aqui ele se revelando a Moisés, mas Moisés aqui é uma sombra de quem Cristo é no Novo Testamento. E Cristo sim saiu do seio do Pai, tá? É aquele que realmente tem comunhão total, completa, plena com o Pai, é somente Cristo Jesus. É o único que conhece Ele verdadeiramente, profundamente, inteiramente, tá? Integralmente, somente Cristo conhece o Pai. Amém? Verso 4. Mas Deus quer se revelar aqui a partir deste momento. Deus quer se revelar aqui, tá? Quer se tornar conhecido na região, e é por isso que Ele vai permitir que Faraó se endureça e não permita que o povo saia, para que ele possa sim vir com as pragas. A gente vai ler sobre isso ainda. Verso 4. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Então Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac e fez uma aliança com Jacó. E ele vai tirar o povo do Egito e vai entregar ao povo a terra de Canaã, como ele havia prometido. Verso 5. E esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Deus nunca se esqueceu dessa aliança. O tempo é que ainda não tinha chegado. Ele mesmo tinha dito que 400 anos se passariam e que o povo seria escravo, mas eles os libertariam e sairiam dali ricos, tá? O tempo já tinha chegado, o tempo era agora, e agora Deus ia cumprir com aquilo que ele havia prometido a Abraão. Verso 5, esteja certo de que ouvi, não, já li isso aqui, né? Verso 6, portanto diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito, eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Aí, ó, atos de julgamento. As pragas vão vir justamente para julgar. Então Deus está prometendo, eu libertarei, eu livrarei, eu resgatarei. Então Deus está fazendo várias promessas aqui de que vai agir, que podem descansar, que eu vou tomar as providências. Verso 7, eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. A gente acabou de estudar tudo isso aqui em Gênesis, nas 20 e poucos lives passadas, né? E eu sempre falava, gente, presta atenção que Deus lá na frente vai começar a falar que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, fazendo referência a essas promessas que Ele deu aqui para Abraão, depois deu para Isaac, depois deu para Jacó. Lembra quando a gente falava sobre isso lá? Guardem isso aí, porque Ele vai repetir várias vezes isso lá na frente. Eu a darei vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Então, Deus cita aqui a promessa que ele repetia continuamente a Abraão, a Isaac e Jacó, e ele agora manda repetir diante do povo as promessas que ele dava ali. Louvado seja o Senhor. Verso 9.
Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. É comum, gente, é comum acontecer mediante a provas que a gente passa, que Deus permite no dia a dia, acontecer algum tipo de abatimento. A gente cria às vezes expectativas, a gente pensa que Deus vai agir do jeito que a gente está pensando, no momento que a gente vai estar pensando, na forma que a gente está pensando, e Deus tem um projeto diferente, e a gente fica criando aquela expectativa de acontecer do jeito que a gente imagina, e de repente Deus não faz do jeito que a gente imagina. Deus faz do jeito dele, e do jeito dele às vezes demora muito mais tempo, tá? Muito mais tempo. Nós somos imediatistas e Deus não é. Deus é eterno. Deus não sofre com o tempo, nós sofremos. Então, esse abatimento às vezes é normal. Só que a gente tem que tomar cuidado e lutar contra a frustração nesse sentido. E entender que há um tempo certo para todas as coisas. Não é porque não aconteceu do jeito que eu queria, na hora que eu queria, que Deus se esqueceu de nós. Não é por causa disso. É porque ele tem um projeto, ele tem um propósito. E é o projeto dele que está sendo trazido à existência. É a vontade de Deus, a história que Deus planejou e projetou é que está vindo à existência. Não somos nós que controlamos isso. No momento que a gente se torna cristão, a gente sai do palco da nossa vida, onde a gente era o ator principal no palco era nós. A gente sai dali do palco e senta ali na plateia. E a gente continua assistindo o que vai acontecer com a nossa vida. Só que agora eu não sou mais aquele que governa, aquele que faz as coisas. Uma imagem minha ainda está no palco, mas agora quem está conduzindo a história da minha vida é o Deus. E eu vou sentar no palco para assistir o que Deus vai fazer comigo. Esta é a posição que nós deveríamos ter diante da vida, na vida como cristão. A gente faz projetos, faz planos, coloca esses planos e projetos nas mãos de Deus, ora a Deus, se for da vontade dele, trazer a existência, se não for, que ele venha mudar, que ele venha trazer aquilo que ele queira que seja feito. E devemos estar abertos à mudança, tá? À mudança, para que Deus assim possa continuar nos usando e nos abençoando, tá? Então a frustração às vezes ocorre, é normal. A gente só não pode se deixar ficar abatido, tá? Isso é humano acontecer, tá bom? Até os profetas ficavam abatidos em momentos. A gente vai ver na medida que a gente estiver lendo aí as Sagradas Escrituras, até profetas se abateram no momento em seus ministérios, tá bom? Isso é normal, mas a gente não pode se deixar vencer por isso. A gente tem que continuar confiando que Deus tem um projeto, tem um propósito, e dar lugar para que Deus venha assim trazer existência à vontade dele sobre a nossa vida, tá? Não se desanimem quando assim forem frustrados, porque tinham uma expectativa de Deus a respeito de alguma coisa e aconteceu outra. Os projetos de Deus são maiores e melhores do que o nosso, tá? Principalmente se você estiver andando em comunhão verdadeira com este Deus. Não se frustre, descanse no Senhor, porque Ele vai fazer o que Ele tem para fazer através da sua vida, se você estiver sendo obediente e submisso a Ele, tá bom? Bacana? Vamos lá. Verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Aí Moisés, verso 12. Verso 12. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Ó Moisés colocando os empecilhos de novo. Ó Moisés colocando a justificativa. Deus já tinha colocado Arão como profeta para ele, como porta-voz. Ele não tinha nada que ficar jogando essas desculpinhas esfarrapadas. Verso 13. O Senhor, porém, falou a Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Aqui no verso 13, quando a gente vai passar para o verso 14, parece que ocorre uma ruptura no processo narrativo. Está ali Deus falando que vai tirar o povo do Egito, mandando Moisés levar a mensagem e tudo. De repente, quando a gente chega no verso 14,
começa uma genealogia. Uma genealogia que vai apontar ali os filhos de Jacó, os filhos de Israel, o primogênito e os dois ali, até chegar em Levi. Quando chega em Levi, ocorre ali toda uma genealogia a partir de Levi, tá? Então parece ter uma ruptura, mas por que tem essa ruptura aí? Porque tem que ser apresentado a origem de onde é que veio Moisés e de onde é que veio Arão, de onde é que eles vieram, tá? Essa genealogia aí a partir do capítulo 14 é justamente para poder mostrar de onde é que Moisés e Arão vieram, principalmente Arão, porque Arão entrou de gaiato no navio, né? Entrei de gaiato no navio, porque quem Deus chamou para fazer as coisas era Moisés, mas Moisés não quis fazer, falou que não podia fazer, e aí Deus colocou Arão. Então aqui vai mostrar a genealogia de Arão, de onde é que Arão veio, justamente para mostrar a importância de Arão e a autoridade que Arão tem e vai receber mais ainda lá na frente, tá? Então a genealogia aqui é apresentada nesse momento, é como se fosse um flashback, tá ali sendo contada a história e de repente para e começa a contar um flashback da genealogia, de onde é que Arão veio, de onde é que Moisés veio, para que você possa ter uma noção melhor e linkar as histórias de Moisés e Arão com os descendentes diretos de Jacó e com todo Gênesis que a gente leu, né? Estudou aí mês passado, tá bom? Ok? Então fiquem atentos a isso aí. Aqui essa ruptura é justamente um flashback que acontece para demonstrar e mostrar de onde é que Moisés e Arão vieram. E lhes dá a importância e mostrar que realmente eles tinham recebido a autoridade de Deus, e para a gente ter noção disso, tá bom? Então aqui a partir do verso 14 começa uma genealogia. Então tá lá, verso 14. Patrícia colocou alguma coisa aí? Ela escreveu? Deixa eu ver. Patrícia colocou: e os deles são maiores que os nossos. Os projetos dele. Valeu a pena esperar pelas promessas do nosso Deus. Espere, não desista. Amém, amém, amada. Isso mesmo. Voltando para cá, verso 14. Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Israel aqui é Jacó. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram. Aí vai falar quais são os filhos de Ruben, o primogênito, né? O primeiro filho de Israel com Lia, tá? Foram Enoque, Palu, Esrum e Carmi. Seus descendentes foram os clãs de Ruben, da tribo de Ruben. Verso 15. Os filhos de Simeão, que é o segundo filho de Jacó, foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs da tribo de Simeão. Ele está aí apresentando o primeiro filho, o segundo filho, mas ele vai parar no terceiro filho, que é Levi. Verso 16. Estes são os descendentes de Levi. Levi é o terceiro filho que Jacó teve com Lia, a primeira esposa, que não era Raquel, era a irmã mais velha de Raquel. A gente já estudou, quem está acompanhando aí, tá tudo fresquinho na memória, que a gente falou tudo sobre isso mês passado, né? Tá muito fresco aí na cabeça de todo mundo. Então, é aqui que ele vai destrinchar, porque é a partir de Levi que Arão vem, Moisés vem. Aqui é que ele vai focar aí o desenvolvimento aí da genealogia, para que a gente possa saber de onde é que Arão e Moisés vieram, ok? Então prestem atenção. Eu gosto de, ao estar lendo na Bíblia, de marcar os nomes mais importantes. Por exemplo, eu marquei o nome de Israel, eu marquei o nome de Ruben, que é o primeiro filho, o primogênito, eu marquei o nome de Simeão, que é o segundo filho, eu marquei o nome de Levi, que é o terceiro filho. Aqueles outros filhos de Ruben, filhos de Simeão, eu não marco, porque a não ser que ele seja importante, eu deixei para lá. Mas em Levi tem nomes importantes que é bom você marcar. Se você tiver com sua Bíblia aí na sua frente, pegue e marque, porque são nomes de pessoas que participarão de acontecimentos importantes no futuro. E aí eles estão sendo apresentados aqui para você saber de onde que eles vieram, tá? Esses nomes que eu mandar você marcar, você marque, porque esses nomes vão ser importantes depois.
à medida que a gente estiver lendo a Bíblia. Vai acontecer coisas lá em Números, tá? Com esse povo aí, e aí a gente precisa lembrar de onde é que esse povo veio. E aí eu vou lembrar de vocês, lá em Êxodo tinha uma genealogia, vocês lembram? Eu vou linkar aqui, e quem estiver acompanhando vai lembrar de tudo que a gente falou. Então aqui, quando começou com Levi, eu vou lá e risco Levi, para ficar na minha Bíblia lá o nome de Levi marcado, tá bom? Estes são os descendentes de Levi conforme relacionados no registro de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Eu marquei aqui Coate, tá? Coate aí é importante. Você pega e marca Coate. Os descendentes de Gerson, o primeiro filho de Levi, foram Libni, Simei. Cada um deles se tornou um antepassado de seu clã. Mas ninguém nem lembra dessas pessoas aí que eu tô falando. Esses aí, filho de Gerson, ninguém lembra. Não há nenhum registro na Bíblia do que aconteceu com eles, tá? Verso 18. Os descendentes de Coate, eu mandei você riscar o nominho dele, são Anrão, Issá, Hebron e Uziel, tá? Coate viveu 133 anos. Anrão é o pai de Moisés, é o pai de Arão, tá? Então você marca aí Anrão. Anrão é importante. Marca o nome dele. Marca Issá também, que a gente vai continuar lendo aqui, você vai ver que é importante. Então Anrão e Issá são nomes importantes e eles vieram de Coate, que veio de Levi. Você tem que saber. Levi gerou Coate, que gerou Anrão e Issá. Você tem que ter isso na sua cabeça, na genealogia a seguir, tá bom? Vamos continuar lendo, verso 19. Os descendentes de Merari, que é um dos filhos, o último filho de Levi, né? São Mali e Muzi. Não se preocupa com esses, que esses aí, a Bíblia não relata nada a respeito deles, eles vão passar batido. Viveram, serviram, morreram e passou. Eu quero que vocês marquem o nome das pessoas que são importantes e que vai ter história sobre elas depois, à medida que a gente estiver lendo a Bíblia, tá? Estes são os clãs dos levitas conforme relacionados nos registros da família. Verso 20. Anrão, que é filho de Coate, que é filho de Levi. Anrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai. Era tia dele, tá? Joquebede era irmã de seu pai, irmão de Levi. Irmã de Coate, né? Irmã de Coate. Ou seja, era tia dele. Anrão se casou com Joquebede, tia dele, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Tá aqui. De onde é que Moisés e Arão vieram? Vieram da união de Anrão com Joquebede, que era tia dele. Então, o que eu quero trazer com isso aqui, né? Primeiro, a lei ainda não foi dada, então ainda é permitido casamento consanguíneo, tá? Mas depois da lei ser recebida por Moisés, você vai ver que vai ser proibido casamentos entre parentes. Aqui a gente vê um último casamento, aparentemente o último casamento entre parentes acontecendo na Bíblia, está sendo aqui, neste momento. Porque depois disso vai ser considerado abominação diante de Deus. Deus não vai aprovar mais esses casamentos dentro da mesma família, tá bom? E isso aqui é uma forte evidência de que a Bíblia não foi escrita posteriormente. Porque se ela tivesse sido posteriormente escrita, ninguém teria escrito que Anrão casou com a tia. Porque não se fazia isso mais, tá? Então dá para perceber que quando Moisés escreveu isso, a Bíblia não estava escrita. Os escritos de Moisés não estavam escritos. Quando aconteceu isso, ainda não estava escrito. E é por isso que está sendo registrado do jeito que é, tá? Isso é uma evidência, uma prova de que a Bíblia não está sendo escrita bem posteriori, não. Porque se tivesse sido escrita, isso aqui não teria acontecido. Eles teriam eliminado essa passagem aqui. Não teria falado que ela era tia dele. Porque isso era errado. Isso era errado para os próprios israelitas, tá? Ok? Deus ainda tolera. Sim, a lei ainda não tinha sido dada, tá? A lei não tinha sido dada.
não tinha sido escrita por Moisés, Deus iria dar os mandamentos tudo bonitinho para ele ainda, então por isso que eles ainda se casavam entre familiares. Mas a partir do momento que a lei é dada, Moisés traz ali os 10 mandamentos e implementa as leis, aí parou, acabou. A partir daquele momento não se pôde mais casar entre parentes, ok? Era algo que Deus suportou, permitiu, até mesmo porque o povo precisava se multiplicar, né? No início Adão e Eva teve os filhos se casaram. O irmão casou com a irmã. Não tinha outra possibilidade. Tanto é que a gente vê que Abraão casa com Sara. Sara é irmã dele. Depois a gente vê que as coisas vão ficando um pouco mais distantes. Primos vão se casando. Tá? Aqui é um sobrinho casando com a tia. Tá? Mas depois disso aqui, isso para. Se torna proibido. A gente vai ver isso à medida que estiver lendo aí a Bíblia. Tá bom? Só para que vocês pudessem perceber. Tem o cunho da genética, né, gente? Tem o cunho da genética. Quanto mais você se casa consanguinamente dentro da família, maior a probabilidade de gerar síndromes. Síndromes que vão gerar defeitos na forma do corpo, né? A pessoa vai nascer com defeito, com má formação fetal, tá? Então, boa parte disso também talvez seja por causa disso que Deus proibiu, porque a humanidade já tinha passado 2.700 anos, de lá para cá havia muitas ligações consanguíneas entre os povos e as más formações fetais começaram a surgir. Então até mesmo para impedir de acontecer esses defeitos congênitos, ele vai lá e proíbe casamento entre familiares, para justamente dificultar o surgimento de síndromes e de bebês aí deformados, tá? Possivelmente isso aí deve estar intrínseco nisso. Vamos lá. Então Arão é que dá origem aí a Arão e Moisés. Tá terminando já. Os filhos de Issá foram Corá. Anota aí Corá. Ou Coré em algumas outras traduções, né? Vocês vão lembrar. Coré. Vocês lembram de Coré? Vocês lembram de Coré, né? Lembra. Eu acho que lembra. É bem conhecida a história de Coré. Anota aí Coré. Coré veio de Issá, que veio de Coate, que veio de Levi. Então Levi gerou Coate, que gerou Issá, que gerou Corá, ou Coré em outras traduções. Anota Corá aí, porque ele é importante. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Sitri. Pode deixar de lado, não é mencionado nada na Bíblia com eles. Verso 23. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Anota esses 4 nomes, tá? Arão é importante e esses filhos, os 4 filhos deles de Arão são importantes. Vocês vão ver lá na frente porque eles são importantes. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Anota esses 4 nomes, tá? Os filhos de Corá foram Assi, Eucana e Abiasaf. Pode anotar os nomes deles também. Risca aí o nominho deles também. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz seu filho Finéias. Anota este nome, Finéias. Risca aí Finéias. Finéias é importante, tá? Esses são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas relacionados de acordo com seus clãs. Então, a genealogia acaba aqui. A retrospectiva se finda e Deus retorna, ou a Bíblia retorna a contar novamente a história ali de Arão, Moisés e o povo ali no Egito. No verso 26, há um retorno para a narrativa da história, tá? Fecha-se ali a retrospectiva e volta para a história a partir do verso 26, ok? Ai, deixa eu beber uma aguinha aqui que eu cansei. Tá terminando, gente. Verso 26. Foi a estes 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizando segundo seus clãs. Tá vendo por que da organização? Porque a partir do verso 26, Deus já vai pedir para poder se organizarem em clãs, em tribos, cada um ficar na tribo que faz parte, tá?
No verso 13, aqui está no verso 26, no verso 13, Deus fala Moisés e Arão. E no verso 26, Deus fala Arão e Moisés. Porque toda essa descendência aí, o foco, a importância está em Arão, nessa genealogia. Porque Arão depois vai ser usado, tá? No verso 27, Deus retorna aí o padrão Moisés e Arão. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram a Faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Verso 28, está acabando. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, transmita ao Faraó, rei do Egito, tudo aquilo que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar. Por que o Faraó me dará ouvidos? Está aí a resistência, a persistência de Moisés ainda, falando e justificando que ele não sabe falar, mas Deus já tinha levantado Arão para ser o porta-voz dele. Não era para ele estar falando mais a respeito disso. De qualquer forma, a resposta a essa pergunta que Moisés fala para Deus, a gente vai ver amanhã. Porque a gente acabou de terminar o capítulo 6, tá? E amanhã, possivelmente, a gente vai estar vendo o capítulo 7. Deixa eu dar uma olhadinha no capítulo 7 aqui. Deixa eu ver o tamanho dele. Ele é pequeno. Mas o 8... O 8 é enorme. O 8 já são as pragas, tá? Amanhã a gente só vai meditar... No 7, já começa as pragas no 7. Amanhã a gente só vai meditar no 7, tá? Leia somente o 7. Não vai dar tempo. Amanhã eu tenho um pequeno grupo aqui em casa. É amanhã? Não, amanhã é quarta, né, gente? Hoje é que dia? Tô ficando doido. Hoje é terça ainda. Não, tá certo. Então, leia o capítulo 7 e 8. 7 e 8 para amanhã. A gente vai tentar ver se consegue. Se não conseguir, não tem problema. A gente deixa o 8 para quinta, tá? A gente deixa o 8 para quinta. Se a gente ver que vai ficar apertado, vai ficar puxado, a gente deixa o 8 para quinta. Leiam 7 e 8, tá? Se não der tempo de a gente fazer o 8 amanhã, a gente deixa o 8 para quinta. Mas leiam 7 e 8 para amanhã, ok? Quero deixar um aviso pro pessoal que sexta-feira tem a nossa quinta mentoria da jornada ao santuário, tá? Quem quiser entender melhor, compreender o que é a jornada ao santuário, vai na primeira bolinha de destaque que tem debaixo da minha bio, ou vai no link da minha bio e toca, e vai estar lá a jornada ao santuário, você toca lá e passa a saber. Se quiser participar, venha participar conosco do momento da jornada ao santuário, tá bom? Tá aberto aí com 60% de descontos com o cupom Inacreditável com todas as letras maiúsculas. Coloca aí, Andréa, Inacreditável com todas as letras maiúsculas, é o cupom que vale até no final de fevereiro. Até o final de fevereiro esse cupom vale aí 60% de desconto na mentoria, tá? Para você entrar dentro da mentoria e participar conosco durante esse ano aí. Vai ter muita coisa para a gente poder estudar juntos lá nessa jornada ao santuário. Espero que você possa estar lá conosco, ok? Eu vou orar agora, terminando e concluindo aí a nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, viemos lhe render graças, Deus, mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos, as providências. Obrigado, Pai, obrigado. Só temos a lhe agradecer continuamente, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, pelas misericórdias que se renovam, pela salvação, por tudo, Deus. Quero apresentar cada um dos que estiveram aqui presentes, cada um daqueles que vão assistir, que o Senhor venha tocar nos corações daqueles que ainda não vieram, não se tornaram assíduos, que eles possam perseverar nessa leitura, meditação e reflexão da sua palavra, para que ao concluirmos a Bíblia daqui a alguns meses, ó Deus, possamos ter a consciência de que não somente lemos, mas meditamos, refletimos e estudamos a sua palavra durante esse processo de leitura. Vá assim nos abençoando, vá assim nos conduzindo, vá assim nos preparando para o dia amanhã, e que o Senhor venha nos usar para louvor e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Tá aí, ó.
Cupom da jornada ao santuário, inacreditável. Toca no link, vai lá na jornada, coloca o cupom e entre e vem estar conosco nessa sexta-feira na mentoria às 8 horas. Mentoria número 5 que nós estamos fazendo. Gente, foi um prazer. Muito obrigado, Andréa. Muito obrigado, Patrícia, Kate, todo mundo que passou por aí. Valeu pela presença de vocês. Espero vocês aí, tá? Amanhã aqui, 9h30 em ponto. Capítulo 7 e 8 para poder ler, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fui!